A primeira coisa eu acho que a gente tem que desejar nesses dias é desejo que todo mundo esteja saudável hoje, para a gente começar o dia para falar de um tema que pelo menos nós quatro aqui adoramos, que é tributação indireta, né? Meu nome é Paulo Duarte, sou sócio no escritório e responsável pela área de tributos indiretos e aduaneiro. É um grande prazer receber aqui vocês hoje, não só por causa do tema, porque hoje a gente inaugura o nosso Let's VAT Talk, que é um bate-papo periódico. A gente está planejando primeiramente fazer uma vez ao mês, mas nada impede que, por causa do volume de novidades, de notícias, a gente diminua, encurta um pouco esse tempo e faça quinzenalmente ou mesmo mais de uma vez por semana, né? A gente sabe que, principalmente em começo de ano, o número de novidades legislativas aumenta muito, principalmente porque são coisas que foram aprovadas no apagar das luzes no ano passado e começam a ter vigência e eficácia esse ano. E esse bate-papo é com a nossa equipe de tributos indiretos, incluindo o nosso braço de tecnologia e inteligência fiscal, o TexBI, com vocês, empresas, clientes, né, sobre essas principais e recentes novidades no nosso mundo da tributação indireta, né? A ideia é fazer um encontro, então, um pouco mais informal. Hoje, a gente vai fazer algo mais expositivo, embora no final a gente vá abrir para perguntas, mas a ideia desses encontros é que haja interação, né? Porque é uma ótima oportunidade para a atualização, para a discussão de temas importantes, mas também para networking, né? Vocês escutarem de outros, fazerem contatos com outros e fazer também um benchmark, né? Nossa, o que a empresa do setor tal está fazendo, o que a empresa do setor Y está fazendo. Então, essa é a nossa ideia e a gente vai começar a fazer isso a partir de agora, e esse é o primeiro que nós estamos fazendo, né? Hoje, então, nós escolhemos para falar sobre um tema do momento da nossa área, né? Que é o DIFAL do ICMS e a sua nova regulamentação. Mas aqui, a nossa ideia é falar de aspectos práticos, tá? Nossa ideia é falar de impactos nas operações das empresas hoje e amanhã. O que vai mudar? Como eu devo me portar diante dessas novidades? O que fazer, tá? Então, para debater, para trazer, discutir criticamente esse tema aqui hoje, além de mim, né, estamos aqui com 3 colegas e amigos, o Marden, que esteve na nossa equipe de consultoria de indiretos e foi recentemente, né, elevado a sócio da nossa força, eu chamo isso de força, de inteligência fiscal e tecnologia, que a gente chama de TexBI. A Mariana e o Guilherme, né, nossos advogados sêniores da equipe de consultoria de indireto, nossos generais do VAT, né? A intenção também é que os nossos clientes e as empresas conheçam mais de perto a nossa equipe, né? Embora estejam falando aqui hoje, além de mim, o Marden, a Mariana e o Guilherme, nossa equipe inteira está aqui presente, né, nos bastidores, fazendo o backup, né? A Hanna, recém-chegada, a Paloma, Wagner, Wesley, a Amanda, Vitória, Vitor, Carlos, Karina, Iris, Jaque, enfim, está todo mundo aqui hoje acompanhando e a intenção é essa, que haja interação também com a nossa equipe, porque eu me lembro bem, quando eu morei na Alemanha, eu estava assistindo televisão e estava tendo uma propaganda da Ferrari, o carro, né? E começava com um carro inglês, por aquelas rodovias da Inglaterra, assim, muito silencioso, né? A propaganda não se ouvia um pio desse carro passando. Aí, de repente, começa um barulho alto de ronco de motor, sabe? Acelerando, como se fosse a Fórmula 1. Não essa que não faz barulho, mas aquela Fórmula 1 que fazia bastante barulho. E aí, de repente, a câmera vira e mostra uma Ferrari acelerando. E aí depois vinha uma voz ao fundo, né? Falando assim, o que os ingleses fazem questão de esconder, nós fazemos questão de mostrar. E é isso, né? A nossa intenção é mostrar também com quem vocês trabalham
aqui no Stock Force. Mas vamos deixar de papo, né? Vamos começar. Eu vou fazer o upload da nossa apresentação, tá? Para todo mundo acompanhar. Deixa um segundo. E aquela pergunta básica, estão todos vendo a minha apresentação? Tá, eu vou deixar aqui em modo apresentação. Beleza. Meninos, me avisem se não passar alguma coisa, ok? Bem, até para fins de organização, ok? Até para fins de organização, primeiro eu vou fazer comentários iniciais, mas para deixar todo mundo na mesma página, tá? Porque o principal aqui é mostrar as questões práticas mesmo que vão afetar a sua vida, né? Já está afetando, mas nós vamos trazer, então, nossa visão crítica e prática dessa nova regulamentação, né? Mas nós não vamos ficar aqui discutindo se o princípio da anterioridade, seja anualidade, seja noventena, devem ser aplicados, né? Na nossa opinião, eles são aplicáveis e as normas deveriam valer a partir de 1º de janeiro de 23. Já estou antecipando qual que é a nossa opinião. E nós vamos ver aqui, nós vamos apontar como fazer e qual a saída mais adequada. Isso nós vamos fazer, mas a gente não vai ficar aqui discutindo se é aplicável ou se não é não aplicável, mesmo porque existem inúmeros seminários, artigos, basta jogar no Google esse tema que você já vai ter um panorama geral dessa discussão. Não é nosso objetivo aqui hoje, tá? Depois que a gente tiver todo mundo na mesma página, com os fatos e as premissas, tá? Nós vamos falar sobre os impactos no dia a dia das empresas. Depois, nós vamos passar quais são as bases jurídicas e onde se encontram os gargalos, que a gente vai mostrar a prática, e nós vamos mostrar onde está essa prática na legislação. Depois, nós vamos levantar questões que vocês nem perguntaram ainda, mas que são relevantes para os negócios. E, por fim, a gente vai abrir para um bate-papo, então vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas e participar das discussões, tá? Então, eu peço que todo mundo que queira participar, que coloque no chat, que tem pergunta, que quer participar, que a gente vai te trazer, você vai aparecer para fazer a pergunta, tá bom? Vamos lá, então. Bem, para começo de conversa, a gente está falando, né, de 3 momentos importantes aqui para a nossa discussão, né? Na verdade, existe um 4º momento aqui, que foi a Emenda Constitucional 87, né? E, no lugar de vir uma alteração da Lei Complementar 87, não confundam, hein? Emenda Constitucional 87 e Lei Complementar 87. Foi uma grande coincidência, mas são itens distintos. Então, veio a Emenda Constitucional 87, né, para tratar do modo como se daria a tributação pelo ICMS nas vendas interestaduais destinadas ao consumidor final. Tá? Então, isso veio. O que aconteceu? Em vez de vir uma lei complementar, veio um convênio, né? Este convênio que veio regulamentar, que na verdade deveria ter sido uma lei complementar, ele não tratou das operações destinadas a contribuintes do ICMS. Isso é importante porque a gente vai ver aqui no decorrer da nossa apresentação que este é um item muito importante para o nosso dia a dia aqui. E o que aconteceu? O STF veio no ano passado, no início do ano passado, decidiu que esse convênio, que deveria ter sido uma lei complementar, ele era inconstitucional, tá? Só porque, no lugar de decretar, né, determinar a inconstitucionalidade e, a partir dali, já cancelar aquela norma antiga, né, e passar a valer a inconstitucionalidade, o que ele fez? Ele modulou os efeitos com uma determinação. Olha,
para não quebrar os estados, e aí a gente tem que ser também realista, né? É uma grande perda de arrecadação para os estados. O STF determinou que, se uma lei complementar for publicada durante este período, quer dizer, 2021, a nova norma passaria a valer a partir de 2022, quer dizer, 1º de janeiro deste ano. O que não aconteceu. Tá? O que aconteceu? Apenas do dia 4, publicado no dia 5, a Lei Complementar 190, que veio regular aquilo que o Convênio 93 regulava, regulamentou, então, a cobrança do DIFAL, que nada mais é que o diferencial de alíquotas nas vendas interestaduais a consumidor final. Quer dizer, não só não foi publicado até dia 31 de dezembro, como só foi publicado no dia 5/1 deste ano. Mas essa lei complementar não veio só regulamentar, ela trouxe alguns pontos super importantes que até então não tinham sido tratados por qualquer outra norma no direito brasileiro. E a gente vai saber quais são e de que forma essas novas determinações vão impactar a sua vida, da sua empresa, já está impactando, e como vai ser impactado daqui para frente. Bem, eu adoro esses movimentos do PowerPoint, mas vamos lá. Então, só para deixar todo mundo na mesma página sobre o que nós vamos tratar aqui hoje. Primeiro, o DIFAL nas vendas a não contribuintes. Na prática, pessoal, no mundo dos fatos, nada mudou. A gente tem novas normas, mas nos fatos, no dia a dia, nada mudou. 2, DIFAL nas aquisições de ativo e bens de uso e consumo. Houve uma mudança. O que antes não existia, a partir de agora, a nova lei, a nova regra, ela criou uma dupla base para fazer o cálculo do imposto a pagar. E isso nós vamos entender economicamente como que ficou e o que você deve e pode fazer nessa situação. Tá? Então, para deixar claro, e essa apresentação a gente vai mandar para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, tá? Mesmo porque funciona como um ótimo guia para vocês entenderem efetivamente as mudanças que ocorreram, de que forma ocorreram e o que a gente recomenda fazer. Tá? Então, as operações com não contribuinte, com as novas normas, nada mudou na prática. Tá? Então, do modo como foi feito, nada foi alterado da maneira em que as empresas estavam fazendo. Do lado direito, as operações com contribuinte, houve uma alteração. Tá? Então, a gente vai determinar também, nós vamos mostrar para vocês, por A e mais B, e até com números, como isso foi alterado, que é a criação da chamada base dupla, quer dizer, uma base de cálculo para o imposto cobrado pelo remetente da mercadoria e uma base cobrada pelo receptor da mercadoria. Okay? Isso também causou uma confusão na cabeça de todo mundo, tá? Que pessoal, quando que essa nova norma começa a valer? Nós temos diversas discussões. Se você jogar no Google, você vai achar opinião para tudo quanto é lado, mas a gente está colocando aqui para vocês tudo que está sendo discutido, mas na nossa opinião, tá? Essa nova norma deveria passar a valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Mas não é isso que os fiscos estão dizendo. Tá? Existe uma diferença da posição dos fiscos estaduais e a gente também vai mostrar aqui para vocês quais são essas posições, porque elas variam dependendo de cada um dos estados.
Então, a gente teve o julgamento lá do STF em fevereiro do ano passado. O STF modulou os efeitos para que essa decisão do STF passasse a valer a partir de 1º de janeiro desse ano, e determinou ao Congresso que publicasse uma lei complementar, aquela que deveria ter sido publicada no lugar do convênio, até o final do ano passado, o que não aconteceu, né? A gente viu muito bem que o Congresso até fez o seu papel, mas o chefe do nosso Executivo Federal preferiu tirar férias e não fez promulgar esse decreto. Lá em 5 de janeiro, então, foi publicada a Lei Complementar 190. Tá? Então, isso é muito importante. A gente teve o final do prazo, não foi publicada a lei. Nós tivemos no dia 4 a edição e a publicação no dia 5 de janeiro, da Lei Complementar 190. E também da publicação do portal. Para quem ainda não sabe, está estipulada ali a criação de um portal de troca de informações, de transparência entre as operações, para que todo mundo possa ter informações para fazer, inclusive, o cálculo do tributo a pagar. Tá? Então, quando a gente pega a norma, o artigo 24A, que foi incluído na Lei Complementar 87, a vigência, segundo esse artigo da norma, seria o dia 1º de março de 2022, que é o cálculo que a gente faz, porque lá está determinado que a vigência seria a partir do 1º dia útil do 3º mês subsequente ao da disponibilização desse portal, que chama Portal do DIFAL. Esse portal foi disponibilizado, inclusive, antes da lei complementar ser publicada. Foi em dezembro do ano passado. Quer dizer, já publicou-se, já instituiu-se o portal, mas a lei ainda nem tinha sido publicada. Se a gente olha a norma e vê que a publicação do portal foi em dezembro, pelos nossos cálculos, a norma passaria a valer a partir do dia 1º de março, tá? Mês que vem. Mas, se a gente analisar a mesma norma do ponto de vista da anterioridade nonagesimal, porque ela inclui de forma expressa, né, a observância do artigo 150, inciso 3, a linha C, a norma passaria a valer a partir do dia 5 de abril de 2022. E se a gente observar não só a anterioridade nonagesimal, mas também a anualidade, quer dizer, a norma passaria a valer a partir do exercício seguinte daquele em que a norma foi publicada. Se a norma foi publicada no dia 5 de abril, os efeitos passariam a valer a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, nós temos todos esses períodos, todas essas datas que causam confusão para vocês e até para nós, advogados, consultores tributários. Tá? Então, qual que é o prazo certo? A Lei Complementar 190 cria ou aumenta tributo? A anterioridade deve ser respeitada? E qual anterioridade? Nonagesimal ou a anualidade? Né? O que é base dupla? Um conceito que a gente vai falar aqui agora, inclusive mostrar números. Essa discussão é para mim? Quer dizer, a minha empresa vai ser afetada? Isso é importante. E quais são os efeitos econômicos para a minha empresa em específico? Tá? Então, esses são os pontos que a gente vai ver aqui agora. Esses são os pontos que os meus colegas vão trazer. Eu estou tirando a minha apresentação para que o Guilherme possa continuar a sua. Guilherme, você conseguiu fazer o upload, né? Sim, vocês estão vendo já? Pergunta clássica. Legal. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Acho que a gente começa agora a responder algumas das perguntas que o Paulo terminou na apresentação dela. E o primeiro
é um pouquinho dos impactos no dia a dia das empresas. Então, o que a gente vê, né? É claro que logo que a gente terminou o ano já sem a publicação da lei, e eu fui um dos que até baixei o Diário Oficial no dia 31 de dezembro para ficar atualizando lá e ver se ia sair a lei complementar. Logo que teve a virada do ano, já começou a se especular muito o que cada empresa ia fazer. E aí, é claro, aqui, muito do que a gente vai falar depende da realidade de cada uma das empresas, isso é importante que a gente tenha em mente. Ao longo da apresentação, a gente vai fazer algumas ponderações que cada empresa deve fazer para saber se isso vale ou não para ela. Mas a gente quer começar a detalhar algumas discussões e alguns impactos práticos no dia a dia. Então, a primeira coisa que acho que é importante a gente falar é a respeito do DIFAL na venda a não contribuinte, que popularmente é o DIFAL do e-commerce, né? Logo que saiu a lei complementar, e até na virada do ano, já alguns cenários começaram a serem desenhados, principalmente para saber o que cada empresa ia fazer, o que era melhor na discussão. A gente vai passar em alguns deles, e aí, apesar disso já não ser algo tão novo, alguns desses cenários para algumas empresas já não são tão novos, é importante que a gente faça uma atualização, porque de janeiro para cá, a gente teve Estado publicando a posição deles, então São Paulo, acho que no começo da semana passada, publicou o comunicado CAT2, a gente teve liminares que foram atualizando, então alguns desses cenários vão ter alguns elementos novos e vale a pena a gente passar por aqui. Então, o primeiro cenário bom, como o Paulo falou, se a gente acha que o princípio da anterioridade do exercício financeiro deve ser respeitado, então a lei ela só pode valer a partir de 1º de janeiro de 2023, então um primeiro cenário que surge eu não vou destacar o DIFAL na venda ao não contribuinte e se eu for autuado, eu vou discutir a cobrança. Então, nesse caso, quando a gente tem ali um varejo, a gente está usando o exemplo do varejo, mas isso se aplica a qualquer venda a não contribuinte. Quando o varejo ele vende ali em uma operação interestadual, na nota fiscal, então no XML, ele não informa o valor do DIFAL e recolhe efetivamente só os 12% do estado de origem e não recolhe nada para o estado de destino. Como consequência disso, a primeira mais evidente é uma possível redução do preço. Então, se o ICMS ele compõe o preço da mercadoria e eu estou incluindo menos ICMS, é natural que imagine-se ter menos, tem uma redução do preço. E aí, principalmente no varejo, isso implica necessariamente em ganho de competitividade, né? Às vezes a gente está falando assim, esses 6% tem mercadorias que a gente sabe que não tem essa margem de lucro na própria, não tem o 6% como margem de lucro total. Adicionar isso no preço, reduzindo o preço, ganha uma competitividade brutal. Só que essa opção, esse cenário, ela traz uma série de riscos. Então, o primeiro, e acho que o que é o mais temido, é a mercadoria parar na barreira fiscal. A gente sabe, o STF e o STJ já possuem posições claras no sentido de que não pode a mercadoria ser apreendida na barreira fiscal, mas, para quem está aí no ramo há mais tempo, se antes da emenda constitucional 87 a gente já tinha fiscos e estados que exigiam o DIFAL na entrada no seu estado, agora que a gente tem tem previsão na Constituição, tem lei complementar, e a única discussão é só a anterioridade, com certeza o não destaque, o não pagamento do DIFAL vai gerar uma apreensão na barreira. O segundo risco aqui se eu optar pela discussão quando for cobrado e, eventualmente, eu perder essa discussão, que é sempre um risco, eu corro risco de arcar integralmente com o DIFAL
devido nessa operação. Porque vamos imaginar que essa discussão leve 10 anos. Em 2032, ninguém vai ligar para o cliente que lá em 22 comprou uma lava-louça em uma operação interestadual e falar assim, então, sabe aquela operação? Você tem mais 6%. Isso não vai acontecer. Então, existe o risco de esse default ser a empresa ter que arcar com ele no final de uma discussão de 10 anos. Pensando nesses dois riscos, surgiu a segunda hipótese. Então, bom, e se eu destacar o default e não recolher? Como funcionaria então? Então, no meu XML ia estar lá os 12 da operação no estado de origem e os 6% no estado de destino. Mas, efetivamente, eu vou recolher o ICMS para o estado de origem e não vou recolher o ICMS para o estado de destino e vou deixar ele vir me cobrar. A primeira consequência lógica é eu ganhar a margem de lucro. Então, os 6% eu vou repassar e não vou pagar. Isso, num primeiro momento, pode representar um resultado positivo melhor. Mas a gente ainda tem alguns riscos. Com relação à mercadoria parar na barreira fiscal, ainda a gente não consegue eliminar por completo. Por quê? Porque, primeiro, o DIFAL ele é exigido a cada operação. E aí a gente sabe que existem inscrições que eu posso fazer e recolher por apuração, mas a realidade da maioria das empresas é o recolhimento guia a guia. Então, a cada remessa que eu faço, eu vou recolhendo uma nova guia. O fiscal de barreira, ele não vai olhar só a nota, ele quer olhar a guia. O segundo risco se eu fizer isso, e aí até mesmo se eu tiver uma inscrição estadual no estado de destino, eu vou ser cobrado pelo DIFAL. Então, e essa cobrança vai vir com multa e juros. Se eu tiver a inscrição, eu vou destacar, eu vou declarar que eu não vou nem passar por um processo administrativo, porque é o tributo declarado e não pago, ele vai direto para a inscrição em dívida ativa e execução fiscal. E a atualização desse cenário a gente teve, ao longo do mês de janeiro, no início de fevereiro, alguns estados já se manifestando sobre o que eles entendem do prazo judicial. Então, alguns estados abriram mão dos primeiros meses, falaram, não, vou aceitar que os 3 primeiros meses do ano, 2, 3 primeiros meses, a depender do estado, eu não vou cobrar o DIFAL. E aí, a gente tem um problema que eu destacar um ICMS que o Estado não exige, em muitas legislações estaduais, constitui uma multa, que é a multa por destaque indevido. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo e Rio de Janeiro, é uma multa de 30% do valor da operação. Ou seja, é uma multa muito superior ao próprio DIFAL. É claro que essa multa, a gente tem que ponderar, ela foi criada basicamente pensando em não deixar que exista uma transferência de crédito. Mas, se a gente for olhar na literalidade da multa, ela é aplicável aqui. Se o Estado não exige o DIFAL e eu estou destacando o DIFAL, eu posso ter uma multa, sim, por um destaque indevido do valor do ICMS. Então, pensando nisso, assim, bom, eu não quero risco nenhum, né? A terceira opção que surgiu foi, eu vou destacar o DIFAL, eu vou recolher o DIFAL e depois eu vou pedir a restituição. Aqui a gente não tem, num primeiro momento, ganho nenhum. Então, a gente não altera o preço, não tem ganho em margem, não tem nada. O problema dessa operação eu não vou parar na barreira fiscal, porque eu vou estar fazendo tudo certinho, eu não vou ser cobrado, porque eu vou estar fazendo tudo certinho. O problema dessa operação é que a restituição do ICMS, ela passa por uma regra meio chata, que é do artigo 166 do Código Tributário Nacional, que importa, na maioria dos casos, eu pedir uma autorização do consumidor final, que seria quem arcou o ICMS indevidamente pago. Isso, na prática, é inviável. Então, imagina a gente ter que ligar para cada consumidor final e falar assim, tudo bem, aqui eu sou da empresa tal, você comprou essa mercadoria aqui comigo, você me dá uma autorização para eu restituir 6%? É impossível, isso não vai acontecer. Na prática, isso é inviável. Então, existe o risco de eu nunca mais ver esse dinheiro, né? Ficar só para o Estado.
Bom, e aí qual que é a nossa recomendação? A nossa recomendação é destacar o DIFAL e depositar judicialmente o valor. Então, eu vou continuar colocando o DIFAL na minha nota fiscal, eu vou entrar com uma ação para discutir a validade desse DIFAL e vou depositar os 6% apurado a cada operação. Nesse caso aqui, a gente já fala sobre uma atualização importante que teve, em especial dos estados que não vou cobrar, mas aqui, então, assim, a gente não teria uma alteração no preço e a gente consegue mitigar o risco de parar na barreira. É claro que aqui o risco de parar na barreira existe em qualquer operação. Então, a gente sabe que tem estados que têm como prática isso. Basicamente, às vezes a mercadoria nem vai para o estado e ele para na barreira e apreende a mercadoria. A gente não consegue eliminar por completo esse risco, mas a gente mitiga muito não ser parado pelo falta de pagamento do DIFAL. Em especial quando tem inscrição em estadual no estado de destino. Então, as vantagens e desvantagens, né? A gente mitiga o risco de imposição de multa pelo valor do DIFAL não pago. A recuperação dos valores depositados costuma ser mais simples do que os pedidos de restituição. E, como dito, tem uma mitigação aí do risco de parar na barreira fiscal. As desvantagens existem algumas empresas que preferem provisionar o valor desses 6% que eu estou depositando. Se isso acontecer, eu não vou ter um impacto em resultado. Né? Então, eu vou ter ali esse valor impactando diretamente no meu resultado. E também a gente tem um problema sério com parametrização. Por quê? Porque tem empresa que tem operação em todos os estados, mas não é em todos os estados que a empresa, que a operação ela é relevante. Então, será que vale a pena discutir em todos os estados? Mas se eu não discutir em todos os estados, meu sistema vai ter que saber que para o estado A eu vou recolher o DIFAL, para o estado B eu não vou recolher o DIFAL. Para o estado C eu vou recolher, para o estado D eu não vou recolher. Isso, a gente viu, tem empresas que às vezes o valor total ele é até relevante, mas a complexidade de mexer no sistema, de mexer no meu RP, de fazer conversar com a minha solução fiscal, ela é tão grande que a empresa abre mão da discussão e deixa quieto, não vale a pena. Isso é importante, e aí o Mário vai falar um pouco mais sobre isso nessa tomada de decisão. E aí, uma pergunta que vem surgindo e no período em que o DIFAL não é exigido? Então, tem estado, por exemplo, o estado de São Paulo, fala assim, não, vou cobrar a partir de abril. O que acontece em janeiro, fevereiro e março desse ano? Eu posso depositar? Eu posso depositar. O problema é que o depósito, ele pressupõe uma discussão. E se o Estado não está cobrando de janeiro a março, eu não tenho a discussão. Né? Eu não quero pagar o DIFAL. O Estado vai falar, eu não estou exigindo o DIFAL. Então, na prática, não tem a discussão. Então, a gente ainda não viu, e é claro, tem alguns estados que já tivemos liminares muito antes do pronunciamento do Estado, então era de se esperar mesmo que essa discussão não acontecesse, mas a gente imagina que nesses próximos 2 meses a gente vai começar a ter mais decisões liminares, primeira instância, segunda instância, enfim, justamente ponderando isso, quem quer depositar e o Estado não está exigindo, inclusive no estado de São Paulo. Se eu destacar e não recolher, quais são os riscos? Bom, a gente já falou, então é aquela multa pelo destaque indevido de 30%. No começo, os primeiros meses, o primeiro mês que a gente não tem posicionamento da maioria dos estados, é até razoável. Eu falo assim, eu destaquei, porque eu não sabia qual que era a posição do estado, eu apuro o ICMS até o dia 10 do mês subsequente, então eu tenho aí um período que eu esperei o posicionamento do Estado. Então, é injusto cobrar por destaque indevido. Porém, é evidente que aqui a gente tem um problema para os meses subsequentes, que a gente já sabe qual que é o posicionamento do Estado. Até aqui foi os problemas práticos no DIFAL na venda a não contribuinte. Agora, a gente vai ver os problemas do DIFAL na aquisição de ativo e uso e consumo.
Primeira pergunta, o que é a base dupla? E para entender o que é a base dupla, a gente precisa pensar o que é a base única, que é a regra antiga. Então, vamos imaginar uma operação em que uma empresa em São Paulo está comprando ativo e uso e consumo em operação interestadual. Essa operação, a gente vai ter o vendedor, então ele vai fazer o gross-up do ICMS devido na operação. Esse gross-up, ele vai pegar então um valor líquido, imaginando aqui de 10 mil, vai dividir pelo 1 menos a alíquota do ICMS, então na interestadual seria 12%, eu chego na base da base do ICMS que o vendedor vai calcular. Ele vai pegar então a alíquota de 12% e multiplicar por essa base. Quando essa mercadoria chega em São Paulo, eu vou ter a operação, então o destinatário, ele aplicaria a diferença de alíquota, então imaginando uma alíquota de 18%, seria uma diferença de 6 sobre a mesma base, sobre os 11.363. E aí eu chegaria no valor do DIFAL devido aqui na operação de 681. O que mudou? Mudou que agora, para o vendedor, continua exatamente a mesma coisa. Ele aplica a mesma forma de cálculo. Mas quando essa mercadoria entra em São Paulo, eu vou recomeçar o cálculo do ICMS. Então, eu parto de novo do valor líquido dos 10 mil, o valor da mercadoria sem ICMS, eu faço um gross-up com a alíquota interna, então eu divido por 1 menos 18%, e chega a uma nova base. Sobre essa nova base, eu multiplico o valor pela alíquota interna, 18%, e subtraio o valor já destacado pelo vendedor. Então, percebam, aqui nessa operação, a gente vai ter duas bases de cálculo distintas. A gente tem uma para o vendedor e outra para o comprador. Isso é a base de cálculo duplo. E aí, isso a gente tem visto em vários clientes que são a dor de cabeça. A gente traz uma que acho que é talvez uma das maiores dores de cabeça. Então, vamos imaginar que o setor de compras da empresa precisa comprar um ativo e faz um bid e ele recebe duas propostas. Uma, de um fornecedor dentro do estado, que fala, olha, eu vou te vender essa mercadoria por R$1.000 e vai ter 180 de ICMS ali destacado. E outra de fornecedor de outro estado, que vai vender a mercadoria por 940, o ativo, o uso e consumo, por 940, com 112 de ICMS destacado. Se a gente fosse pelo cálculo antigo, o setor de compra só ia aplicar mais 6% sobre o valor da mercadoria, então mais 940, e ia poder fazer a comparação simples. Nesse caso aqui, o fornecedor dele tem, de fato, a melhor operação, o melhor preço. Mas no cálculo novo, ele vai ter que tirar o valor do ICMS, dividir por 1 menos a alíquota, multiplicar pela alíquota do ICMS, subtrair o destacado. É uma conta que a gente que até para a gente que está no dia a dia, às vezes confunde um pouco, para o profissional do setor de compras, é a conta quase mais difícil que Bhaskara. Então, nesse cálculo, se ele fizer errado, ele está comprando a mercadoria que é mais cara para a empresa. Então, assim, a primeira pergunta, a primeira dor de cabeça que surge o meu time de compra está preparado para fazer esse cálculo? E aí, a gente já vê algumas empresas contratando para, não, olha, você pode dar um treinamento para o meu time de compra, porque agora ele vai ter que fazer esse cálculo, ou vou automatizar ele. Mas, vem a segunda pergunta. O meu RP está preparado, já está parametrizado para calcular a base dupla? E aí, a gente sabe, isso é sempre uma dor de cabeça gigantesca, né? Sempre que a gente vai falar com os profissionais de TI, isso é sempre bastante caótico. Mexer no RP é sempre um trauma para todo mundo, porque, de fato, a gente tem uma complexidade grande. Não é tão simples quanto colocar uma fórmula no Excel. Mais do que isso, né? A minha solução fiscal está preparada para entregar a obrigação acessória com a base dupla, em especial o SIAP, o Bloco G. Tem empresa que não tem esse problema porque o SIAP ele é tão difícil que ele nem entrega, né? Nem aproveita o crédito. Mas para quem entrega,
a gente sabe que existem algumas soluções fiscais que, em vez de pegar o valor do DIFAL, que foi efetivamente recolhido, que está lá no RP a informação, recalcula o valor. Quando a gente tem isso, isso pode dar um problema. Quais são os impactos reflexos no cálculo do PIS e COFINS sobre depreciação? Então, será que eu vou conseguir capturar, nos casos que eu não tomo crédito, que agora o valor, o custo do ativo, do bem de uso e consumo, ele está maior, né? Especial do ativo, ele está maior agora? Eu estou conseguindo capturar que eu tenho que tomar o crédito de PIS e COFINS sobre essa base maior? E aí, os contratos, de um modo geral, em especial de EPC, será que eu vou sofrer um reajuste de preço? Então, eu não compro ativo, mas quem eu contrato, compro ativo, isso vai mexer no preço dele. Será que existe uma cláusula no meu contrato que eu tenho com ele que vai permitir que eu repasse esse valor? Aliás, que ele repasse esse valor para mim? Isso tem sido uma dor de cabeça para todo mundo, não tem resposta certa. Cada empresa tem uma realidade. A gente viu nossos clientes aqui que, não, isso é tranquilo para mim. Às vezes, tem empresa que o valor do ajuste na parametrização supera o valor do benefício, então prefere continuar pagando do que discutir. E isso, de novo, vai caso a caso. Acho que a minha primeira parte era essa. Eu queria passar aqui para a Mari, que já está compartilhando. Mari? Bom, vamos lá. Então, o que o Paulo deu uma introdução, o Guilherme disse quais são os problemas práticos, e a ideia agora é trazer um pouco quais são os possíveis argumentos jurídicos de defesa, seja para afastar por um período a aplicação das novas regras, ou mesmo para discutir a regra como um todo. Como o Paulo bem mencionou, a nossa ideia não é ficar discutindo a anterioridade. Eu acho que todo mundo já tem aí, ao longo desse ano, já discutindo de forma profunda se é aplicado ou se não é aplicado a anterioridade. No nosso entendimento, a regra deveria, sim, ser aplicada a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e não nesse ano. E o ponto que a gente queria destacar, que seria algo talvez não tão debatido, é que, para além da questão de ter que observar a anterioridade do exercício financeiro em razão de uma instituição de um tributo, a gente tem, de fato, um aumento de carga tributária. E o porquê disso? Se a gente considerar que as operações de venda não contribuinte, a gente teve um período, ainda que pequeno, sem possibilidade de cobrança, porque inexistia a lei complementar, a gente consegue observar que, de fato, existe uma majoração de tributo de 12 para 18, ou de 12 para 19, dependendo ali do estado. Então, a gente teve ali esse período de 1º de janeiro a 5 de janeiro, que a gente não tinha nenhuma lei complementar, ou seja, em que a cobrança de qualquer DIFAL era, de fato, inconstitucional, com uma cobrança baseada especificamente nas alíquotas interestaduais. Quando a gente olha a vigência, digamos assim, entre aspas, ou a publicação da lei complementar a partir do dia 5, a gente tem, de fato, uma majoração do tributo, porque antes era só os 12, agora passou a ser os 12 mais o DIFAL. Então, acho que seria um argumento a mais para a gente conseguir defender que, de fato, existe um aumento de carga tributária, existe um aumento de um tributo. Para as operações com contribuintes, de aquisições de ativo imobilizado e uso e consumo, a gente tem uma situação que sequer foi enfrentada pelo STF na decisão dele, ou em geral não foi enfrentada pelos contribuintes. E o porquê? A gente sabe que existe uma cobrança do diferencial de alíquotas nas aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo desde sempre. E essa cobrança, ela nunca foi respaldada por uma lei complementar. Então, os estados sempre cobraram
mas sempre cobraram com base na legislação interna. A Lei Complementar 87, ela não tratava, até a publicação da Lei Complementar 190, da cobrança desse DIFAL. Então, o que a gente tinha, a gente estava dentro de um cenário em que a gente não tinha uma lei complementar, os estados efetivamente cobravam, tanto o estado de origem cobrava o seu próprio imposto, como o estado de destino cobrava essa diferença de alíquotas que ele entendia devido, e, em geral, em regra, de acordo com uma base única. Tá? A gente sabe que alguns estados até cobram desde sempre com base numa base dupla, mas, em geral, a regra é a adoção de uma base única. A partir da Lei Complementar 190, a gente passou a ter uma regulamentação própria para a Lei Complementar, a gente passou a ter uma legalidade na cobrança do diferencial de alíquota pelos estados de destino. E ainda mais com uma base dupla, o que, como o Guilherme acabou de demonstrar, aumentou efetivamente a carga tributária incidente nessas operações. O que a gente acha é que, para essas situações, a gente consegue discutir o passado. Então, antes da Lei Complementar 190, por inexistir uma lei complementar, a gente pode, de fato, questionar o montante que foi pago. É viável? Talvez. O Marden vai tratar um pouco mais adiante, mas pode ser que para você essa discussão não vale a pena. Pode ser que você tenha recuperado o valor que você recolheu a mais. Mas se o DIFAL pago em relação ao seu uso e consumo foi muito grande, talvez valha a pena a gente passar por essa discussão. E agora, com a nova regulamentação da lei complementar, a gente entende que também é possível questionar, seja em razão da própria base dupla, seja em razão da anterioridade. Então, para a gente está muito claro que, de fato, houve uma majoração da tributação, e, para além disso, a gente consegue questionar a própria instituição dessa base dupla. E o porquê disso? Porque a gente sabe que a operação mercantil ela é uma só. É um único fato econômico. A gente não tem duas operações, nós não temos uma operação de venda, uma operação de aquisição. A transação ela é uma só, e por isso a base deveria ser uma só. A base para calcular ambos os impostos, tanto o imposto da origem como o imposto devido ao estado de destino. Quando a gente analisa a Constituição como um todo, a gente vê que a intenção dela é de estabelecer que a base de cálculo deve ser igual ao valor total da operação, daquela operação econômica. A gente tem aí alguns argumentos jurídicos que estão sendo mais debatidos, tanto aqui no nosso meio dos escritórios, como pelos contribuintes, no sentido de que a gente precisa observar os princípios da capacidade econômica, da impossibilidade de um tratamento discriminatório. A gente acha que isso é aplicável? Sim, com certa medida. E o porquê disso, tá? Se a gente olha qual que é a intenção da criação do diferencial de alíquotas? A intenção do legislador foi equiparar a carga tributária incidente numa operação de aquisição interna para a carga tributária incidente numa operação de aquisição interestadual. E o porquê isso? Para evitar que os contribuintes decidam adquirir um maquinário, por exemplo, um bem do ativo imobilizado, que geralmente são valores mais relevantes, de um fornecedor que está no outro estado, porque eu vou pagar mais barato, porque vai vir com uma alíquota interestadual, ao invés de eu adquirir de um fornecedor dentro do meu estado, que eu adquiro com a alíquota cheia. Então, a ideia do DIFAL é fazer essa equiparação para que nenhuma das pernas sofra um prejuízo efetivo na operação. Então, quando a gente olha como um exemplo a aquisição interna, a gente vê, tomando assim um exemplo assim mais simples possível, tá? Considerando um valor de operação de R$1.000, em São Paulo, adquirindo aqui em São Paulo, a gente vai pagar um ICMS em regra de 18%, 180%. Se a gente faz uma aquisição interestadual, como que funcionava, né? Considerando, a ideia do legislador se eu considerar que
o preço sem os tributos praticado pelo fornecedor em outro estado seria igual ao preço praticado pelo fornecedor aqui, quando ele fizer o gross up dos 12%, ele vai chegar num valor de base de 931, pagando um ICMS de 111. Aí, o que a regra do DIFAL falava? Olha, você, consumidor, quando chegar a mercadoria no seu estabelecimento, você vai pegar o mesmo valor da operação, vai aplicar o diferencial de alíquotas de 6%, aqui no nosso exemplo, e vai chegar o ICMS de FAO devido ao estado de São Paulo. Mas quando a gente olha essa conta, a gente vê que, na verdade, essa regra de utilização de base única, ela não cumpre, em tese, a ideia do legislador, que era equiparar as operações. Então, a gente vê que quando isso acontece, de fato, ainda assim, seria, em tese, mais vantajoso eu comprar de um fornecedor de outro estado, porque, em vez de eu pagar uma carga tributária de 180, eu estaria pagando uma carga tributária de 166. É por isso que veio essa regra da base dupla. Qual que foi a ideia, a intenção dela? A intenção dela foi exatamente de tentar equiparar essa operação. Foi tentar fazer com que, no final do dia, quem está adquirindo essa mercadoria pague exatamente o mesmo imposto que ele pagaria se ele comprasse de um fornecedor aqui dentro de São Paulo, por exemplo. Tá? Então, é por isso que veio essa regra. Ela faz sentido? Faz. Eu acho que talvez essa era a intenção do legislador. Qual que é o nosso ponto? Essa legislação ela veio de uma forma um pouco torta, digamos assim. Ela seria justificável? Seria, mas talvez não da forma com que ela foi realizada. Por isso que a gente entende que existem aí bons argumentos para a gente defender, sim, a existência dessa base dupla, seja sobre um viés de anterioridade, no sentido de que essa regra não deveria, pelo menos, ser aplicada aí nesse ano, porque, de fato, ela majorou a carga tributária que eu vou ter que pagar, ou por um próprio viés de inconstitucionalidade pela qual ela foi instituída. Essa regra vale para mim? Talvez. A gente sabe que existem alguns estados que já cobram dessa forma há muito tempo. Pode ser que esse imposto que eu recolha a mais seja recuperável, possa ser recuperável, que é o que o Marden aí vai falar um pouquinho nos próximos slides. Aqui, atabalhoada para dizer o mínimo, né, Mari? Você foi muito gentil aqui em dizer que foi feito de uma forma um pouco desorganizada pela legislação, né? Mas eu vou aproveitar sua gentileza e pedir para você passar os meus slides, se você puder, porque eu estou aqui lendo as mensagens e tal, e isso meio que direciona a gente para essa última parte, tá? Bom, pessoal, diante de tudo que foi dito, me cabe agora responder a pergunta chave do negócio, né? E agora, né? E agora, José, né? Que faremos, né? Afinal de contas, essa briga, né? Ela é minha, ela cabe à minha operação, eu preciso entrar nessa discussão. E aí, Paulo e Gui, vocês que vieram também aí de Big Four, eu me lembro que tinha uma brincadeira, cara, toda vez que tinha aquele trabalho, pensa naquele trabalho zica, né, que caía na mão ali do trainee, do sênior, a gente tinha um brocardo, né, latino, que falava assim, ó, cara, se você quer paz, você se prepara para a guerra. Essa aqui é a intenção aqui. Você quer ter um pouco de tempo depois, tal, se prepare para a guerra, porque o negócio não vai ficar legal, né? E eu acho que é mais ou menos isso que reflete aqui o que a gente vai falar agora, né? Tipo, essa guerra é sua, porque se for, você precisa se preparar, tá? Então, algumas conclusões aqui a gente já teve. Primeiro, vamos matar aqui a questão do DIFAL da emenda constitucional 87, que é aquele que está relacionado à sua saída quando você vende para um não contribuinte. Então, a primeira pergunta é, meu amigo, você pratica uma operação B2C? Você pratica uma venda para um não contribuinte, para uma pessoa física, ou ainda que não pessoa física, uma empresa de construção civil? Porque se você não pratica essa operação, cara, a discussão da emenda 87, claramente, ela não é para você, concorda? Agora, se você pratica habitualmente esse tipo de operação, significa que você tem um pagamento relevante de DIFAL, proveniente da sua saída a um não contribuinte, e por isso você tem aqui possibilidades claras de discussão de que esta
tributação ela deveria acompanhar a anterioridade do exercício seguinte, né? E aí você tem uma briga para postergar isso para 2023. Então, acho que isso é claro para todo mundo. Onde é que o negócio aqui, a corda aperta? Aperta quando a gente fala do outro DIFAL, aquele DIFAL relacionado às aquisições de ativo e uso e consumo. Então, como é que a gente verifica se a gente vai ou não para a guerra em relação ao ativo de uso e consumo? Tá? A primeira coisa, a gente tem que olhar a nossa entrada, ou seja, como é que eu me relaciono com esse DIFAL no momento que eu pago esse DIFAL toda vez que eu compro um ativo uso e consumo. A gente sabe que uso e consumo não dá crédito, infelizmente, né? Legislação, a Lei Complementar 87, ela vem sempre postergando ali, adiando a data de crédito de uso e consumo. Então, uso e consumo vai ser sempre custo de operação. Então, quando você majora numa base dupla uso e consumo, você de cara ali já tem um argumento, né, para poder questionar. Só que o ativo, né, as compras de ativo, elas normalmente são mais significativas do que os consumos, e é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Quando você adquire um ativo imobilizado, primeira pergunta, você tem algum benefício fiscal atrelado a essa operação? E aí pode passar a setinha, Mari, porque é o seguinte, se você tem um benefício fiscal, e esse benefício ele é um benefício de diferimento, ou seja, ele é uma postergação do DIFAL que é devido na entrada, veja só, você não tem problema nenhum, porque a postergação do DIFAL para o momento da saída, significa, muitas vezes, que você não vai pagar aquele imposto. Por quê? Porque o ativo, a ideia do ativo, não é você vender o ativo, é você permanecer o ativo dentro de casa. Então, se você está postergando o pagamento do DIFAL atrelado à aquisição, né, a uma saída que nunca vai acontecer, na prática, você não vai ter pagamento de DIFAL, concorda comigo? E se você não tem pagamento de DIFAL, aquela discussão se é base dupla, se é base única, se é base quádrupla, tripla, nada vai adiantar, porque você não tem esse tipo de custo na sua operação, tá bom? Mas pode ser que o seu crédito, seu benefício fiscal esteja atrelado a um crédito presumido na saída. Agora aqui o negócio começa a complicar. E eu sei que tem aqui alguns clientes e amigos que possuem esse tipo de crédito presumido aqui na saída. Então, se a gente falar aqui, por exemplo, de operações têxteis dentro do estado de São Paulo, é essa a realidade. Então, imagine, por exemplo, que você, a partir do momento que você tem um crédito presumido, um crédito fictício relacionado à sua saída, o Estado de São Paulo, assim como os outros estados, exigem que você abra mão de todo o seu crédito proveniente da entrada. Então, meu amigo, se você está tomando um crédito que não tem nada a ver com a sua entrada, e sim é uma presunção do valor da sua saída, você vai ter que estornar os créditos da sua entrada. Em outras palavras, você tem que estornar o seu crédito do diferencial da aquisição de ativos. Você não vai poder tomar esse crédito. Aqui você tem um problema. Por quê? Porque toda vez que você aumenta a sua base de tributação do ativo, a exemplo do que aconteceu na Lei Complementar 190, você tem uma base dupla, né, que aumenta o valor, isso você vai ter que jogar fora, você vai ter que estornar. Em outras palavras, você vai recolher um DIFAL que não vai ser recuperado porque você está estornando ele. Então, quanto mais você estorna, mais aquilo vira custo, é um imposto não recuperável. E aí você tem um impacto no seu resultado, porque você aumentou o seu custo, você não está recuperando aquele imposto, você está estornando. Então, para fins de resultado, né, essa base dupla, ela majora, né, o custo da sua operação, então ela diminui o seu resultado. Aqui você tem uma discussão. Então, aqui eu preciso me munir, eu vou conversar ali com a Mari para entender direitinho se eu tenho bons argumentos. Primeiro, para discutir se isso é legal, né? E se sendo legal, eu precisaria, que para a gente está extremamente claro, né? Porque há uma majoração nítida de tributo, na minha opinião, muito maior, inclusive, do que a emenda constitucional 87, né? Para que isso só seja aplicado no exercício seguinte. Até aqui, todo mundo bem? Então, vamos lá. Mas pode ser que você não tenha benefício fiscal nenhum na sua operação de entrada, na aquisição de ativo. Ou seja, você vai ter uma operação de débito e crédito normalmente. Então, a pergunta que se faz é, olha, o meu DIFAL ele é acreditável? Né? E vocês vão ver que é o mesmo raciocínio ali da questão do benefício fiscal. Então, se o seu DIFAL é acreditável, ou seja, tudo aquilo que eu pago na aquisição de ativo, né, eu consigo me acreditar, a gente tem algumas perguntas para ultrapassar. Então, vamos lá, eu comprei um ativo, eu tenho direito ao crédito daquele ativo que inclui meu DIFAL. Agora, qual que é o meu fator de apropriação? Vocês vão se lembrar que quando a gente compra um ativo, o meu crédito, ele tem que ser tomado na proporção das minhas saídas tributadas. E aí, quem é de operação aqui de comunicação, telecomunicação, isso aqui é muito importante, porque nem sempre todos os meus estabelecimentos são POP, ou seja, nem todos os estabelecimentos eles possuem uma saída tributada, mas tem uma aquisição maciça de ativo. Então, veja,
Se eu adquiro aquele bem me gera crédito, mas o meu fator de apropriação ele é alto, ou seja, a proporção da minha saída tributária é alta, significa que eu vou me creditar de praticamente tudo, né, daquele DIFAL que foi majorado na aquisição. Até aí, beleza? Isso se eu não tiver, que já a gente vai falar, crédito acumulado. Agora, se o meu fator de apropriação é baixo, ou seja, eu estou pagando de DIFAL, eu posso me creditar, mas a minha saída quase nada ela é tributada de ICMS. Então, eu vou ter que jogar fora todo aquele meu DIFAL, ou parte daquele DIFAL que não faz parte do meu fator. O que é que acontece quando eu jogo o crédito fora? Meu custo aumenta, porque aquilo é um tributo não recuperável, logo isso impacta negativamente no meu resultado. Então, aí, se eu tenho uma base dupla, que antigamente não era, eu jogo fora esse crédito, não porque ele não é creditável, mas porque o meu fator de apropriação é baixo, essa discussão me interessa. Então, no meu exemplo, empresas de telecom, que apesar de poderem tomar crédito de ICMS, se aquele meu estabelecimento não é um estabelecimento que tem saída tributada, eu não posso comprar ativo por esse estabelecimento, ou mais, se eu comprar ativo, eu vou ter que ter uma ação judicial discutindo essa base dupla aqui. Beleza? Mas, meu amigo, pode ser que você tenha fator de apropriação, aquilo seja crédito para você, só que você tem crédito acumulado. Caramba, se você tem crédito acumulado, bem-vindo ao clube, cara, porque você já tem uma dor de cabeça aí toda vez que a auditoria bate sua porta, dia 31/12, para validar o seu balanço, você precisa fazer, ou pelo menos é forçado a fazer, ou precisa discutir, fazer um impairment no seu resultado, porque é aquilo, e a gente sabe que as secretarias fazendárias aqui não são nada amigáveis, né? Nada amigáveis em relação à recuperabilidade desse crédito acumulado. Então, veja, se você já tem um crédito acumulado de ICMS, né, ainda que todo o ICMS fosse, né, teoricamente recuperável, aumentando uma base para ser uma base dupla, você tem mais crédito acumulado. Você quer crédito acumulado? Nem eu quero crédito acumulado. Né? Aliás, graças a Deus, o Paulo, que aqui é prestador de serviço, não foge desse tipo de discussão aqui. Mas o fato é, amigo, se você tem crédito acumulado, essa discussão é para você. Vale a pena você discutir, né, a base dupla, quer a legalidade da base dupla, né, quer, né, a instituição nesse exercício de 2022, que, na nossa opinião, é um claro absurdo. Tá bom? Agora, se aquele DIFAL não é creditável, você não precisa nem fazer essa discussão toda. Porque se ele não é creditável, significa que ele é custo para você. Então, corra para entrar com a sua ação judicial, corra para discutir isso internamente, porque isso vai ter uma repercussão negativa demais no seu resultado. Você não se acredita, então, quanto mais você sobe aquele valor de aquisição, né, do seu ativo imobilizado, aquilo vai sendo um custo maior para você e você precisa estancar essa torneira. Tá bom? Até aqui, legal? Mari, passa esse slide só porque eu lembrei de um negócio bacana aqui para a gente falar desse primeiro tópico. Fiz essa análise interna para ver como eu me acredito ou não me acredito em relação ao DIFAL na aquisição. Vale a pena brigar mesmo assim? Depende. Eu acho que foi a Francine que perguntou aqui no chat, né, em relação a como está a legislação de cada estado. E a pergunta é ótima. Porque, às vezes, a gente se prepara para a guerra, mas ninguém está brigando com a gente. Né? E esse é o caso aqui. Pode colocar, Maria, aqui um mapinha. Acontece que nem todos os estados, eles integralizaram ainda, né, internalizaram, na verdade, a regra da base dupla do DIFAL. Pessoal, a zona cinzenta está tão grande em relação a quando é que começa, que os próprios estados ainda não viram, ou se viram, ainda não se apressaram todos os estados para internalizar essa questão da base dupla, quando eu adquiro um ativo ou uso e consumo. Então, veja só, imagine que eu tenho uma operação que está ali espalhada em todos ou em uma boa parte dos estados brasileiros. Veja só, se eu não possuo operação no estado, eu não preciso brigar com ele. Agora, se eu possuo operação no estado, mas eu não compro ativo imobilizado naquele estado, para que eu vou cutucar a onça com vara curta? Né? Então, imagine, por exemplo, e aí meu sotaque denuncia, né? Eu sou baiano e estou aqui, inclusive, em Salvador nesse momento. Então, imagine que eu estou aqui em Salvador, abri uma distribuição aqui, um warehouse, alguma coisa nesse sentido. Cara, eu não compro ativo aqui, meu estabelecimento aqui é só para distribuição no Nordeste. Então, veja, qual que é a necessidade? Eu possuo operação no estado? Possuo. Mas eu não compro ativo aqui dentro. Então, para que eu vou brigar com o estado da Bahia, no meu exemplo, né? Ou então, muitas vezes, veja, eu tenho operação, eu compro ativo imobilizado aqui na Bahia, mas a Bahia ainda não internalizou a norma da dupla da base dupla, tá? Então, nesse caso, qual que é a nossa recomendação? Não brigue com o estado.
Agora, tenha um acompanhamento efetivo, né? Inclusive político, acompanhando ali como está essas discussões, né? Seja na Secretaria da Fazenda, seja nas casas legislativas, para verificar qual que é o apetite do Estado em relação à internalização dessas normas. Agora, claro, né, se eu tenho operação, né, se eu compro ativo imobilizado naquele Estado, e se aquele Estado já internalizou a norma, fiz aquele meu dever de casa para ver o impacto do meu resultado, tem impacto no meu resultado, a briga ela é boa, tá bom? E aí, um último tópico que eu queria falar, e pode continuar aí, Mari, por favor, é em relação aos aspectos práticos da gente colocar ali nosso sistema para funcionar essa geringonça toda chamada de FAO, né? Em base de lei complementar 190. Porque, veja só, o nosso sistema, nosso RP das empresas, eles vão precisar conviver, muitas vezes, né, com duas regras para um mesmo produto. Então, quando você compra um bem, um ativo, no meu exemplo, na Bahia, pode ser que a Bahia não exija ainda aquela base dupla, aquela forma de cálculo. Mas pode ser que esse mesmo ativo no estado de São Paulo, o estado de São Paulo já tenha exigido a base dupla. Então, veja a dor de cabeça, né, para o meu sistema. Ele precisa reconhecer que se eu comprar dentro de São Paulo, eu vou ter uma base dupla. Se eu comprar o mesmo item na Bahia, eu não vou ter base dupla. E aí a gente precisa discutir e sentar na mesa previamente, né, setor fiscal, com setor de tecnologia, para decidir e planejar antes que essas operações ocorram. Porque se as operações começarem a correr e a gente não tiver parametrizado o sistema, a gente vai para a pior opção, que é ter que fazer um ajuste na mão ou até deixar passar e assumir aí um risco de tributação incorreta, em multa, etc. Então, existem algumas, é óbvio que não é o escopo do nosso trabalho aqui, da apresentação, mas existem algumas possibilidades de reconhecimento desse sistema. Por exemplo, eu posso duplicar o item na minha base, e aí eu vou ter que ter cuidado na hora que essa base do RP vai conversar com a minha obrigação acessória para levar essa informação. Ou eu posso individualizar, por exemplo, o meu cadastro. Então, normalmente, as empresas têm um cadastro único de bens de aquisição de ativo. Então, eu posso dizer, olha, agora é o seguinte, eu vou ter, né, cadastros distintos e preciso parametrizar meu sistema para ter cadastros distintos por localidade. Isso, apesar de resolver, dá uma dor de cabeça danada, que você vai aumentar em muito o seu custo de dados para poder ter o mesmo cadastro com bases distintas em cada um dos estados, e seu sistema vai ficar mais lento. Tá bom? Então, de novo, são hipóteses aqui rasas, aparentemente rasas, mas a ideia é dizer, vocês, né, contribuintes que estão aqui na mesma dor do que a gente, vendo as coisas acontecerem, nós precisamos nos planejar, né, antes de essas discussões, elas passarem ali o momento, entrar na prática e alguma parametrização que deveria ter sido feita no passado. Vai ter que ser feita ali de forma manual e muitas vezes nada urgente ali tem a medida mais efetiva que a gente esperava, né? E por fim, que na verdade é o slide anterior, me desculpa, Mari, a gente vai falar um pouquinho da escrituração do novo DIFAL, dessa nova base, no nosso SPED, né? Porque o que acontece? Existem alguns estados, a gente precisa ter preocupação com isso, que eles pedem para... São Paulo é um deles, né, Gui? Ele pede para a gente, ao invés de demonstrar, né, a apuração só do diferencial de alíquota, ou seja, 18 para 12, salvo melhor matemática, 6, né? Então, alguns estados, além de pedirem para você informar os 6, eles fazem o seguinte, olha, você precisa informar primeiro outros débitos 18, né, e depois outros créditos 12. E aí, esta é a forma que o seu SPED lê que existe uma diferença de valor a pagar entre outros débitos 18, outros créditos 12, então essa diferença 6 é isso que você vai recolher. Qual que é a preocupação aqui, o que é que eu estou tentando chamar a atenção? Veja, esse outros débitos que é 18, ele está impactado com a base dupla, enquanto o crédito de 12, que é aquele valor do remetente, ele continua com a mesma base. Então, se as empresas não se atentarem a isso, você ainda pode ter um problema de SPED. O meu SPED precisa estar parametrizado quando a base é dupla, nos estados em que já internalizaram isso, para haver um lançamento de outros créditos a 18 com a base dupla, mantendo o meu outros créditos com a base 12, assim como era feito. E aí, terminei aqui as minhas observações, só para ilustrar um pouquinho de que, primeiro, a guerra, ela exige uma análise acurada, nem toda guerra é guerra, mas quando existe, a gente precisa ir para frente bem monitorado e bem municiado para saber aqui direitinho o que é que a gente está falando, tá bom? E aí eu volto para o Paulo,
eu acho que ele vai abrir a parte mais, na minha opinião, mais gostosa aqui, que é a parte de interação, né, de troca de experiências e angústias, né, e informação com os contribuintes aí, os nossos amigos que estão junto com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marden, e elogiar os meus colegas, a Mari, o Gui, o Marden, pelas exposições. Foi mesmo uma manhã fantástica de exposições. Eu queria só falar alguns pontos aqui. Primeiro que esse negócio do DIFAL, a gente é igual acompanhar Olimpíadas ou Copa do Mundo, né? A qualquer momento tem um novo jogo e um país já subiu na tabela. E aqui a mesma coisa. Ontem à tarde, Minas Gerais publicou um comunicado dizendo que, para o estado de Minas, passa a valer a partir do dia 5 de abril. É o comunicado SUTRI 1. Tá? Segundo o estado de Minas Gerais, o estado já tinha uma lei específica regulando o DIFAL, nas operações interestaduais, desde 2016. Então, ele não precisa fazer nova norma. Tá? Essa é a posição do Estado. Tá? Um outro ponto importante aqui é sobre a questão de destacar, pagar e depois pedir a restituição. Né? A gente sabe que hoje a grande maioria das vendas para não contribuinte via eletrônica, né? Então, existem já algumas soluções para pedir a anuência do seu cliente, né? Por exemplo, numa plataforma de e-commerce, para que ele dê anuência à repetição. A gente vê alguns pontos de atenção, tá? Nesse momento, até a forma como isso vai ser feita, tá? Tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de direito consumidor. Então, antes de fazer, por favor, discuta primeiro, vá atrás do seu advogado e vamos entender como isso vai ser feito para não ser um cobertor curto, né? A gente achando que vai resolver um problema e lá na frente a gente tem um revés. Então, agora eu queria começar as perguntas, eu quero abrir para vocês. Então, quem tiver perguntas, por favor, avise que a gente vai te trazer aqui para o chat para que você faça a pergunta, tá? Então, enquanto vocês estão formulando, eu vou pedir para o Marden. Marden, você respondeu algumas perguntas, mas eu queria que você respondesse lendo as perguntas, porque quem fez essa pergunta não jogou no todos. Então, tem a resposta sem a pergunta. Tem jeito de você ler a pergunta e responder de novo, por favor? Tá no mudo, Marden. Opa, agora estou bem, né? Teve uma pergunta que foi feita quando o Gui estava apresentando, em relação à necessidade de anuência ali do destinatário em relação porque ele é vamos dizer, o destinatário econômico da operação, né? Então, em relação ao 66, né? E se esse cliente, independente dele se ele for pessoa física, né? Se isso tem algum impacto, né? Em relação a essa operação, né? Em outras palavras, a minha restituição desse DIFAL, no ICMS no geral, porque é uma regra geral, né? Ele tem algum impacto nessa anuência se ele for pessoa física? E o que eu disse aqui é que cada legislação de estados, eles tratam isso de forma diferente. Aí eu dei um exemplo do estado de São Paulo. Normalmente, o estado de São Paulo, ele não fala da não desnecessidade de anuência da pessoa física, mas ele diz, obviamente, que a pessoa física ela não precisa comprovar, em resposta à consulta, por sinal, que o estado de São Paulo ele não precisa comprovar que houve creditamento do imposto. Porque, além de você pedir anuência, você precisa dizer que aquele imposto não foi aproveitado, porque senão a operação débito e crédito, né, aquele valor, ele foi o mesmo valor que você destacou errado, foi creditado errado. Então, pessoa física, por óbvio, não precisa apresentar o comprovante de creditamento, porque pessoa física não toma crédito, né? Mas o Estado de São Paulo de nada fala essa distinção para fins de pedido de anuência, né? Essa foi uma pergunta, tá bom? A outra pergunta foi em relação à nova base do diferencial de alíquota de ativo e uso e consumo, né? Se essa regra é geral, essa base dupla, né? Ou se ela é específica para alguns estados. E aí eu respondi dizendo que, apesar da lei complementar 190 ela ser geral,
os estados eles precisam internalizar as normas. Eu acho que isso ficou claro no final da apresentação, quando a gente trouxe alguns exemplos, dizendo que tem estados que não internalizaram a norma ainda. A Mari, inclusive, me citou alguma coisa em relação a Minas, Mari, eu não peguei aqui direito. Eu acho que tem até uma outra pergunta aqui, dizendo que e os estados que já cobravam, né? Porque a gente tem alguns estados que já, historicamente, já cobram com base nessa base dupla. Um exemplo é Minas, outro exemplo é Bahia, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também já cobravam. Então, a gente precisa ver a posição de cada estado. Como o Paulo mencionou, Minas Gerais disse que, apesar de eu sempre ter tido a lei, eu só vou cobrar daqui 3 meses, a partir de abril. Desculpa, Maranhão. Maranhão, por exemplo, ele cobrava, aí no decorrer de 2021 ele deixou de cobrar, mudou a lei, aí agora, por enquanto, não foi internalizada uma nova lei. Então, ele cobrava quando ele podia cobrar, ele deixou de cobrar. Então, a gente tem essas peculiaridades aí. Olha que pergunta legal aqui, eu acho que foi do Edgar. Ele falou assim, olha, referente às operações com não contribuinte, emenda constitucional 87, ficou claro que não há mudança no cálculo, mas algumas pessoas ainda confundem essa questão da base dupla. Olha que coisa interessante, a base dupla, e um dos argumentos, que até a gente não tratou aqui, né, mas vamos aprofundar um pouquinho, ela passou a existir para a questão de ativo, uso e consumo. Por quê? Porque na emenda constitucional 87, a base sempre foi 18%. Essa que foi a determinação dos estados, e existia clareza em relação a isso. Olha, meu velho, quando você for vender para um contribuinte, faça o gross-up, né, tanto da sua alíquota, né, do remetente, né, como para o estado de origem, como a alíquota que você vai pagar ao destinatário. Em outras palavras, 18%. Inclusive, quando tiver fundo de combate à pobreza, observe também isso para fim do seu gross-up. Então, veja, no final das contas, a regra, e foi o que a Mari falou, muito bem, o ajuste da regra de ativos e consumo, ela visa formar uma base única, assim como o default da emenda constitucional 87 já existe. Já existe. Então, assim, a intenção, ela não é matematicamente ruim, ela visa ter uma única base. A questão é a forma como foi feita. É isso, Marlene. Quer dizer, economicamente é justo, a gente acha que é uma harmonia do sistema, mas a forma de instrumentalizar isso está errada. Perfeito. Né? E nós, como empresa, e o empresário, ele tem como obrigação, inclusive está na BDCA, procurar o lucro. Se a gente tem uma norma que foi feita fora das regras do jogo, a gente tem que questionar. Né? Mari, você quer comentar este ponto, inclusive essa pergunta que está aqui sobre não, eu só ia do Stefano? Eu só ia complementar que lá no passado até existia uma questão de base dupla para as operações com não contribuintes, mas ficou definida pelos próprios estados no convênio de que seria base única. Então, a gente acha que talvez a legislação agora, quando ela institui essa base dupla para as operações com contribuintes, ou seja, para as operações com ativo imobiliário de uso e consumo, talvez o ideal teria sido realizar igual foi feito com as operações com não contribuintes, e não da forma com que foi desenhada agora na lei complementar. Eu acho que eu até respondi a pergunta do Stefano, depende de como o estado da Bahia vai enxergar essa operação. A gente sabe que a Bahia e outros estados, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses estados já cobravam o DIFAL com base numa legislação que previa a aplicação de uma base dupla. Como eles vão se comportar agora, talvez eles se comportem igual a Minas Gerais, que disse que vai aplicar a anterioridade da noventena. Mas a gente precisa checar cada um dos estados. Eu não sei te responder como que Bahia se pronunciou em relação a isso, mas a gente pode ver para você. Eu não deixaria de pagar, viu, Mari? Porque o estado ele já tem a regra dele, né? Agora, essa regra foi Falou o baiano, né? Agora, faltava a lei complementar, né? Para você regulamentar como seria uma base, né? Então, essa matéria é reservada à lei complementar, né? Então, é essa a discussão. Então, eu não pagaria, mas eu pensaria com carinho em relação a uma medida judicial nesse sentido. Olha, estou aqui pagando, mas eu estou revoltado.
Exato. E aí vão responder isso comendo um pãozinho delícia, né? Um pãozinho delícia, para quem já provou, é uma coisa que relaxa. Gui, agora a Sheila fez uma pergunta que eu acho interessante a gente também responder, né? Que ela fala assim, qual que é o papel do adquirente, visto que os fornecedores terão sua posição, e é mesmo, né? Eu tenho que combinar com os russos, né? Não adianta eu também querer tomar uma posição, sendo que o meu fornecedor tem uma outra posição, né? Então, estou mandando essa bola para você, e aqui ela complementou também quando o adquirente for não contribuinte, por exemplo, empresa da construção civil, que o Marden levantou também a bola no momento da apresentação dele. Qual que é a questão, Sheila? A pergunta é ótima. Quando a gente está falando do default da emenda constitucional 87, para não contribuinte, quem recolhe, quem é o contribuinte é o fornecedor. Então, somente ele pode questionar o valor dessa cobrança, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, cabe a ele discutir. O que acho que a gente recomenda em alguns casos é o cliente sentar com o fornecedor e falar, olha, você quer discutir? Você vai discutir sem trocação no meu estado? Porque qual que é o maior medo do fornecedor? Ele não repassar para você, ele perde a ação e depois ele não consegue te cobrar de volta. Então, às vezes vale a pena sentar com ele e falar assim, não, então, vamos dividir esse risco. Passa agora para mim, se tiver alguma coisa, a gente conversa depois. Porque esse é o maior medo dele. É por isso que nenhum fornecedor vai comprar a briga sem ter essa segurança. Nesse caso, o direito tributário é legal porque a gente todo mundo junto, tem muita metáfora de guerra aqui, então é todo mundo junto contra a infantaria do fisco. Então, o melhor caminho aqui é sentar para conversar com o fornecedor, porque, de fato, você não pode exigir que ele não destaque o default para você. Você também não vai conseguir entrar com uma ação porque você não é o contribuinte. O melhor é sentar para conversar com ele e tentar chegar num comum acordo mesmo. Agora, Gui, se a gente estiver falando do ativo aquisição, aí a guerra eu entendo que é para o outro lado, né, o destinatário, porque a base do cara é 12, né? Eu vou discutir, assim, a minha base ela deveria ter sido a mesma do pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Mas aí já muda a figura. É isso. Gente, a gente está quase chegando aqui ao final. Vocês, por favor, quem está nos escutando, quem quiser fazer mais alguma pergunta. Acho que tem uma pergunta Camila. aqui, Paulo, que é bem interessante, quando tem substituição tributária e a responsabilidade é do fornecedor. Isso vai dar um problema. E o porquê? A gente sabe... Bem-vindo ao Brasil e ao sistema tributário brasileiro, né, Mari? Exato. Quer moleza, vai para a Alemanha. Quer moleza, vai para a Áustria. Exato. Porque, em regra, quando a gente está vendendo um bem destinado ao ativo imobilizado, ao uso e consumo do contribuinte, a responsabilidade por recolher é do contribuinte destinatário, exceto nos casos em que a gente tem substituição tributária e que existe um protocolo ou convênio entre esses estados. E o porquê? Porque quando existe protocolo ou convênio instituindo a substituição tributária nas operações interestaduais, em regra, esses protocolos estabelecem que o próprio remetente fica responsável por recolher esse diferencial de alíquota. E aí, o fornecedor ele passa a ter que fazer um controle também de que ele vai ter que passar a praticar uma base dupla para o recolhimento do diferencial de alíquotas. E aí isso pode impactar em caixa, porque você vai pagar efetivamente, se você é responsável, você vai recolher na sua apuração, por exemplo, e aqui, quando a gente está falando de substituição tributária, você paga efetivamente esse valor, então tem que ser analisado. E os fornecedores também precisam ficar atentos a essa regra. Gente, eu acho que, primeiro, parabéns, meus colegas também, pelas exposições. Obrigado a todo mundo que está aqui, que fez pergunta, que isso estimula o debate. A intenção é que haja mais participação também,
porque, no fundo, não existe uma regra comum para todo mundo. Tá? É engraçado, esses dias eu sou uma pessoa que ama comer, então minha vida é um grande balanço, eu tenho que queimar. Esses dias eu fui numa aula, e ali é uma aula externa, tinha que colocar uma camiseta, só tinha PMG. Não existe no direito tributário só PMG, gente. Tá? Cada situação é específica, a gente tem diversos números. Então a gente tem que olhar para dentro, olhar para as operações internas, externas. A gente tem que combinar com os russos, a gente tem que combinar com, seja o fornecedor, o adquirente, dependendo da situação. Então, não dá para cravar uma regra única que valha para todos. Tá? Então, a nossa sugestão é, dê uma olhada no seu caso específico, discuta internamente, porque, infelizmente, esse é o país que a gente vive e tomara que a gente tenha uma reforma tributária que venha simplificar as coisas. Pessoal, vocês querem falar palavras finais, agradecer? A palavra é livre. Só agradecer a participação de todo mundo e dizer que esse é só o primeiro debate, então a gente espera que vocês possam estar aí presentes nos próximos também. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Amigos, colegas, né, clientes, futuros clientes, quem sabe. Grande abraço, foi um prazer conversar com vocês. Sim. Pessoal, também agradecer e falar que a gente está à disposição, nossos contatos estão aí, foram circulados juntos aí e qualquer bate-papo que vocês quiserem, a gente está à disposição para continuar e participem dos próximos, tá? Por favor. Então, encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado, bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.